não concordo com essa decisão. Eu acho que é uma decisão extremamente absurda e que vai de encontro à Constituição Federal. STF caça a decisão da Justiça do Trabalho sobre reconhecimento de vínculo de emprego com motorista de aplicativo. Olá pessoal, bem-vindos a mais um quadro Quentinhas do Mês, em que eu conto para vocês notícias jurídicas que repercutiram nas áreas trabalhista e previdenciária no último mês. E todo mundo sabe que no último mês, recentemente aí, uma decisão do STF foi bem polêmica com relação à competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de vínculo com motoristas de aplicativo. Eu tô falando dessa notícia aqui. Vamos entender um pouquinho melhor? Bom, o Alexandre de Moraes cassou a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que reconheceu o vínculo de emprego de um motorista com o aplicativo Cabify. E pasmem, essa decisão ainda tem a determinação de remessa do processo para a Justiça Comum para a discussão desse caso. Em sua defesa, a Cabify alegou que não havia obrigatoriedade na prestação de serviços e também não havia uma exigência mínima de prestação de serviços. Nos fundamentos da decisão, o ministro relator Alexandre de Moraes alegou que o TRT3 foi de encontro com os precedentes firmados pelo próprio STF, no sentido de que o nosso ordenamento jurídico suportaria outras relações de trabalho que não somente aquela firmada pela CLT nos artigos 2º e 3º entre empregador e empregado, uma relação de emprego propriamente dita. Mas, na verdade, existem outras formas de trabalho suportadas pela nossa sociedade e pelo nosso ordenamento jurídico. Ainda segundo o ministro Alexandre de Moraes, o vínculo existente entre o motorista e a plataforma Cabify seria regido pela Lei 11.442 de 2007, que trata sobre os motoristas autônomos. Então, a relação seria estritamente comercial e não empregatícia. E por isso, então, a discussão seria de competência da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. Se você não é da área do trabalho, se você está começando agora, para quem não sabe, o artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal traz que quando há a discussão do reconhecimento do vínculo de emprego, a competência é da Justiça do Trabalho. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui com vocês de forma crítica a essa decisão. Quando a decisão do STF fundamentou que o TRT3, o TRT da Terceira Região, ao reconhecer o vínculo de emprego entre o motorista e a empresa, foi contra os precedentes firmados pelo próprio STF no sentido de que existem outras formas de relação de emprego e por esse motivo fundamentou que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar essas questões, sim, ele violou o inciso 1 do artigo 114 da Constituição Federal, que diz: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. O STF tem a sua razão em dizer que não existe no nosso ordenamento jurídico somente relação de emprego, mas outras relações de trabalho também. Contudo, ele se equivocou ao dizer que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar essas relações. A própria Constituição Federal trata que a competência da Justiça do Trabalho não é só para discutir relações de emprego, mas relações de trabalho de forma geral. Relações de trabalho abrangem todas as outras formas que não só a de emprego, para quem está perdido no que eu estou falando. Então, no meu ponto de vista, a decisão do STF violou direta e literalmente a Constituição Federal neste aspecto. Vou comentar com vocês de um segundo ponto, de forma crítica também. Para quem não sabe, a Cabify é uma empresa em que você pode solicitar, através de um aplicativo, o transporte para outras regiões, da mesma forma que você pode solicitar no Uber, por exemplo. Então, é uma empresa de transporte de passageiros, tá? A Lei 11.442 de 2007, usada pelo STF para fundamentar a relação existente entre o motorista e a Cabify, é uma lei que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas. A Cabify não é uma empresa de transporte rodoviário de cargas, então, no meu ponto de vista, esse é mais um equívoco da decisão do STF. Esse inconformismo não é só da minha parte, os principais juristas que eu sigo também se pronunciaram mais ou menos nesse sentido. Eles fizeram mais algumas outras considerações, então caso vocês se interessem, podem pesquisar depois as opiniões aí do pessoal. E também a OAB do meu estado soltou uma nota a respeito à OAB do estado de São Paulo, eu vou ler para vocês a nota. A OAB São Paulo, por meio de sua Comissão da Advocacia Trabalhista, assina nota pública junto a 8 entidades da advocacia para manifestar perplexidade e preocupação
por conta da recente decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O ministro cassou uma decisão do TRT da Terceira Região, que havia reconhecido o vínculo de emprego entre um motorista e um aplicativo de transporte, e determinou ainda a remessa dos autos para a Justiça Comum. Para a seccional e as signatárias da nota, Moraes atuou em área de responsabilidade da Justiça do Trabalho, além de provimento à reclamação não fazer menção a qualquer decisão da Suprema Corte que discuta competência para a declaração de vínculo de emprego, bem como os precedentes usados pelo ministro como fundamento para a decisão não se aplicarem ao caso específico. Concluindo aqui o que eu ia falar para vocês, na minha opinião jurídica, eu não concordo com essa decisão. Eu acho que é uma decisão extremamente absurda e que vai de encontro à Constituição Federal. O objetivo do STF, a função do Supremo Tribunal Federal, é fazer cumprir o que está escrito na Constituição Federal, e nesse caso ele fez um oposto, o que eu acho um extremo absurdo. Nós, advogados, não devemos nos contentar com as decisões que nos são impostas. Nós não devemos nos conformar com tudo que as pessoas que estão nas instâncias superiores dizem. Nós temos que ir atrás da nossa opinião, estudar aquelas questões e, é claro, sempre debater de forma ética dentro das questões jurídicas, tá bom? Fica aí para vocês a minha provocação para sempre termos o nosso senso crítico sobre todas as situações, concordando com elas ou não. Vou continuar acompanhando do lado daqui o desenrolar desse caso, tá bom? Eu espero mesmo que a competência da Justiça do Trabalho seja respeitada, assim como diz a Constituição Federal, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não da notícia, porque é uma notícia bem triste, realmente, mas enfim, dos comentários que eu fiz a respeito. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, comenta o que você acha também dessa decisão, e fica aí minha provocação pra vocês mais uma vez, não se conformarem com tudo que vocês leem, vão atrás, formem suas próprias opiniões, tenham seus sensos críticos em dia. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.